Olá, começa agora o programa Terra Santa TV, gravado aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa. No programa de hoje eu vou conversar com o Frei Antônio Moser e a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade e a inserção dessa campanha também aqui nas atividades do Centro Educacional Terra Santa. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. E aí? Tão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar quando não faz sentido. Eu quero ser empreendedor. Eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente em carne e osso pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando! Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza. Estamos de volta com Terra Santa TV e vamos dar início à nossa conversa com o Frei Antônio Moser. Olá, Frei Moser. Tudo bem, Carla? Cá estamos nós. Cá estamos nós. E nesse bate-papo de hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. Mas antes da gente falar da campanha da fraternidade, do tema escolhido para 2016, queria que a gente explicasse para o nosso telespectador que não sabe como é que surgiu essa coisa de campanha da fraternidade. Porque durante um tempo era só a quaresma. E agora virou a quaresma junto com uma campanha de reflexão, não é isso? Você colocou muito bem a questão. Antes era só quaresma. Quaresma era jejum, penitência, não é? E, sobretudo, não comer carne durante a quaresma, particularmente sextas-feiras. Sexta-feira santa nem se fala, então lá vinha o peixe naturalmente. E como eu não gosto de peixe, a minha penitência era comer o peixe, né? Mas a quaresma, ela traduzia uma certa tônica, eu diria, de peso. Olha, quaresma são 40 dias de caminhada em direção à Páscoa, em direção à ressurreição, em direção a uma vida nova. Muito bem, foi tendo esse panorama de fundo que a Igreja do Brasil, volto a insistir, a Igreja do Brasil, os nossos bispos em 1964, eles lançaram uma primeira campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade significa o tempo da quaresma não é o tempo de jejum, de penitência, é o tempo para cultivar um amor profundo, verdadeiro, um amor capaz de compreender as pessoas, capaz de compreender as diferenças, conviver na diversidade de situações, perdoar, enfim, tem tantos aspectos positivos. É um período no qual nós tomamos consciência do que significa ser igreja. Ser igreja é ser anunciadores da possibilidade, num mundo tão conflitivo quanto o nosso, de vivermos como irmãos e irmãs em torno de uma mesma causa, que é a implantação do reino de Deus. As primeiras campanhas da fraternidade eram focadas na igreja. Mas, pouco a pouco, a igreja foi se apercebendo de que ela não existia para ela existia para o mundo, como Cristo veio para a salvação da humanidade. E aí começou a preocupação em ajudar os fiéis a saírem de si próprios, das suas comunidadezinhas e ir para o encontro das problemáticas que se
sentiam aqui e ali com maior intensidade. E assim tivemos, imagina, de 64 até hoje, tantas campanhas da fraternidade. Essas campanhas foram pouco a pouco levantando questões como a questão racial, não é? Todos somos irmãos. Certo. A questão da pobreza, a questão do trabalho, ou seja, do desemprego, mais atual do que nunca. Não é? Milhares de pessoas estão sendo dispensadas pelas empresas devido às condições insustentáveis, tributárias, carregadas. As empresas, para sobreviver, elas vão, por assim dizer, tirando um certo peso, o que não deveria ser peso, pelo contrário. Certo. Muito bem. Então, os problemas que nós chamaríamos sociais, políticos, econômicos. Alguns cristãos, um certo número, se escandaliza com a temática, diz o que a igreja tem a ver com política, com economia, não é? Com questões sociais. Esse escândalo já surgiu, evidentemente, no tempo dos profetas. Os profetas, eles voltavam continuamente às questões sociais, agredindo com força a desigualdade social, chamando atenção para a exploração do pobre. Amós, por exemplo, é um dos profetas que fala com mais vigor contra a exploração dos pobres. Mas, ao lado disso, o próprio Jesus, que diz que veio para os pecadores, eu vim para aqueles que necessitam de médico e não para os que estão em estado de saúde, em bom estado de saúde. Eu vim para os pecadores e não para os santos. Ou seja, Jesus, ele como que se dirigia a uma camada da sociedade desprezada. São os publicanos, são os pecadores, são os doentes, são amaldiçoados por Deus. E Jesus dizia: bem-aventurados sois vós, os pequeninos, os pobres, os humildes. Jesus foi um revolucionário social. Agora, pouco a pouco, aquilo, digamos assim, foi se perdendo, não digo, mas perdendo de intensidade. A igreja sempre esteve presente nas questões sociais. Por exemplo, vamos pegar o exemplo concreto nosso do Brasil. Quem construiu as primeiras casas de misericórdia? Quem levou adiante? Foram congregações religiosas, os hospitais, casas de misericórdia, abrigo para pessoas de idade. Quem é que construiu as primeiras escolas no Brasil? Eram as igrejas. Ou seja, não é? Por exemplo, aqui em Petrópolis é um caso típico. Fundada a paróquia, imediatamente a Escola dos Meninos Cantores, Escola Gratuita São José, e depois voltou a ser Escola dos Meninos Cantores. Isso apenas para dar um exemplo. Assim também Terra Santa. Aqui se estabeleceu uma comunidade de frades franciscanos preocupados em ajudar as igrejas lá da chamada Terra Santa, não é? Vieram do Chile para cá, mas imediatamente pensaram na educação das crianças. Então, de uma forma ou de outra, até hoje, a igreja está ligada à educação, à religiosidade e, por isso, também à campanha da fraternidade. Perfeitamente. Só para concluir esse raciocínio, eu insistiria numa coisa. Leão XIII escreveu o que se considera a primeira carta encíclica de cunho social. Muita gente dentro da igreja ficou escandalizada, porque a linguagem dele era mais forte do que a do próprio Marx. Marx no Capital. Você lê a renovar das coisas novas de Leão XIII, você diz, ué, mas o Marx até que foi bastante branco, não é? Clamando contra a exploração dos pobres, das crianças, não é? Era o início do capitalismo selvagem. E depois outras tantas encíclicas, cada papa praticamente, não é? Escrevia uma ou muitas, por exemplo, João Paulo II, quantas cartas de cunho social, e chega o nosso Papa Francisco, claro, louvado seja meu Senhor, o que tem a ver com ecologia? Tudo a ver, é a nossa casa. E aí a campanha da fraternidade desse ano, não é? Temos que cuidar da casa comum. A casa comum é a nossa responsabilidade. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta dando continuidade à conversa sobre a campanha da Fraternidade 2016. Fica com a gente. E aí? Estão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim.
Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar quando não faz sentido. Ah, eu quero ser empreendedor. Ah, eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente, em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Ai, Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando! Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética, você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza. Estamos de volta com Terra Santa TV, dando continuidade à nossa conversa sobre a campanha da fraternidade. Primozer, no primeiro bloco, o senhor falou uma coisa que me intrigou bastante, né? Durante muito tempo falou-se dessa quase que obrigatoriedade, né? Do jejum, do não comer carne, do envolver-se tanto com essa penitência, e o senhor abriu o leque do pensar para que, na verdade, esse período de quaresma e de campanha da fraternidade é um momento de pensar, refletir e de compartilhar, de amar, de entender a diversidade. Isso não é muito um pouco de quebra do que a gente está acostumado da Igreja Católica de sempre, daquela coisa da carne, mas também não é um olhar muito contemporâneo? Como é que é a sua avaliação com essa minha pinçada de frase do contexto que eu achei tão importante da gente se desprender um pouco dessa coisa do não posso comer carne na sexta, mas posso falar mal do meu vizinho? É uma pergunta difícil de ser respondida. Em primeiro lugar, não é que o jejum não tenha sua razão de ser, quando milhões, não, bilhões de seres humanos hoje passam fome. Se calcula que mais ou menos dos 7,3 bilhões de habitantes do mundo, você tenha mais ou menos 2 a 3 bilhões em condições quase que infra-humanas, e muitos passando fome, não é? É muito difícil de mensurar, mas muita gente passando fome. Então quem tem boas condições, que sinta um pouco o que é passar fome, não para dizer eu estou jejuando, como diz o Evangelho, quando jejuares, não é? Lava o rosto, penteie o cabelo, não é? Não faça ar triste, mas pelo contrário. E aí vem já o profeta Isaías: eis o jejum que me agrada, é dar de comer aos que têm fome. É dizer, já dentro do Antigo Testamento encontramos essa compreensão. Não é eu me privar, mas é eu me sentir obrigado a compartilhar. Você usou muito bem a palavra. Compartilhar alimento, compartilhar os talentos, compartilhar o meu tempo. Por exemplo, o jejum é, em vez de ficar assistindo a um programa de televisão qualquer, e visitar uns doentes em nossos hospitais ou numa casa, não é, de pessoas de idade. Isso é um jejum. Você se priva de algo que lhe é muito agradável, mas você vai ao encontro de um necessitado, de muitas pessoas necessitadas. Então, o jejum tem um lado, vamos dizer assim, de memória. Eu não posso me esquecer que o mais importante é pensar nas necessidades dos outros. Eu sou um privilegiado, uma pessoa privilegiada, devo pensar nos outros. Ora, então, jejum. Por que a carne? Evidentemente que o pobre, ele não vai conseguir ter carne na sua mesa, não é? Ou ao menos não
todos os dias e depois nem faz bem, não é? Por outro lado, o pobre, dependendo onde mora, ele tem peixe à vontade. Nós aqui não temos tanto peixe. E no fundo, dependendo do tipo do peixe, evidentemente, não é, que nós estamos comendo como ricos, não é? Tem um bacalhau, uma bacalhauada, principalmente vinda de Portugal, aquele bacalhau. Não vamos fazer o jejum na Sexta-feira Santa e vamos comer bacalhau. Não me soa como jejum, não me soa como penitência. Esse jejum, a oração, são, digamos, lembranças de sintonizarmos com os projetos de Deus em Jesus Cristo. E a Quaresma é um tempo forte para isso. Agora, dentro da nossa preocupação da campanha da fraternidade desse ano, por exemplo, não é? Cuidar da nossa casa comum, nossa responsabilidade. Ora, é questão do meio ambiente, mas não é só o meio ambiente, saber cuidar das pessoas e, sobretudo, saneamento básico. Eu fiquei espantado, eu até tenho desconfiança de que houve exagero, que aqui no Brasil nós temos no mínimo 4 milhões de pessoas que não têm um vaso sanitário. Então faz as necessidades. Existem alguns projetos sociais que oferecem banheiros. Aqui em Petrópolis tem um projeto que faz isso. Pois é, isso apenas para mostrar um lado. Saneamento básico, esgoto sanitário. Quantas cidades não tem esgoto? Ou joga no riacho, joga no que por sua vez joga no rio, que por sua vez joga no mar. Quer dizer, não há um tratamento. Em outras palavras, nós estamos numa condição em que a precariedade salta aos olhos. Essa história, porque o Brasil não tem mais pobres, é porque nós estamos cegos ou não usamos óculos. Tem que usar óculos para perceber quantas necessidades básicas. Depois, olhando, eu não estou falando de Petrópolis, estou falando assim de uma maneira mais genérica, em toda parte, montanhas de lixo, não é? Lixões, os urubus ameaçando a aviação aqui no nosso aeroporto internacional do Rio de Janeiro. É uma barbaridade. Por quê? Porque não há um cuidado com a nossa casa. Agora, cabe aos governantes, não há dúvida nenhuma, mas também a cada pessoa cuidar da sua casa, dos arredores, do seu bairro, conhecer a sua realidade, conhecer, eu diria assim, a localidade onde mora, os morros, aqui em Petrópolis tem tanto morro, quais são as necessidades básicas. Então nós estamos cuidando da nossa casa. Esse é o jejum que agrada a Deus, ir ao encontro dos necessitados. Esse processo de avaliar a nossa casa como o lugar onde a gente existe, vem em direção, vem bem em direção a um grande trabalho que está sendo realizado pela equipe pedagógica do Aquarela, que é falando sobre a importância do cuidar do seu espaço. E aí sim, se você mora numa comunidade, num morro, você tem que ter cuidado com a encosta da sua casa. Não pode jogar o lixo na encosta, e é isso que a gente está ensinando para as nossas crianças, né? Então assim, não pode jogar o papel da bala no chão, porque ela vai para o bueiro e aí dá enchente. Isso tudo também vem, o trabalho das nossas pedagogas e também dos nossos educadores, vem diretamente também com o tema da campanha da fraternidade desse ano. Perfeitamente estão em sintonia e evidentemente as nossas pedagogas conhecem a campanha da fraternidade, conhecem a encíclica do Papa, louvado seja meu Senhor pela nossa casa comum. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse contexto, quem vem ao Terra Santa, não é? Percebe os jardins cuidados, as flores para todo lado, ou seja, um espaço, um ambiente agradável. As noivas ficam assim encantadas, e sobretudo à noite, tudo iluminado, elas dizem, mas isso aqui é um paraíso. Muito bem, isso faz parte da campanha da fraternidade, mas também da educação das nossas crianças, que elas se sentem bem, que beleza, tudo limpinho, tudo cuidadinho. Nós temos que começar pelas crianças, para que elas realmente consigam crescer num ambiente saudável e depois cuide da sua casa e que tenha essa sensibilidade para o meio ambiente e a sensibilidade social.
Maravilha, Frei Moser. A respeito da campanha da fraternidade, como é que as pessoas podem ter acesso ao texto base, que a gente está vendo aqui que tem um livrinho, eu não sei se ele está sendo vendido ou se pode ser encontrado na internet. Como é que as pessoas podem ter mais informações para entender esse momento de Quaresma, campanha da fraternidade, preparação para Páscoa? Olha, é muito simples, em qualquer livraria nossa, aqui em Petrópolis, no caso, Livraria Vozes, você vai encontrar o texto da campanha da fraternidade, que é o chamado texto básico, é um resumo, porque você tem depois novena, não é bem novena, via sacra, você tem exercícios espirituais, não é? Em cima da campanha da fraternidade. Certo. Então isso aqui é o texto base. Agora, mais importante do que propriamente adquirir o livro, é sentar-se com seus vizinhos, seus parentes, seus familiares e refletir sobre qual é a nossa realidade, quais são os grandes problemas que nos afligem a nós aqui, aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, à nossa cidade. E eu vou concluir com uma experiência que eu tive que pouca gente sabe. Normalmente falou de Frei Moser, comunidades, 16 comunidades, a primeira Rio do Ouro. Na realidade não foi. É que Rio do Ouro é a comunidade com a qual eu me afino melhor e que continua até hoje, estando profundamente dentro do meu coração. Muito bem, mas antes do Rio do Ouro, quando era recém-ordenado sacerdote, eu descia aos sábados e atendia aqui na Imaculada Conceição da Raiz da Serra, depois ia para um outro local onde você encontrava uma capela bem pequenina, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E lá, aos domingos, simplesmente se reuniam 12 homens, pareciam 12 apóstolos, 12 homens. O que eles faziam? Eles pegavam um trecho da Sagrada Escritura, normalmente o Evangelho do domingo, liam, meditavam, trocavam ideia e concluíam. Bom, qual a nossa tarefa hoje, agora? Evidentemente era a Baixada, limpar as valas fétidas, hoje não é mais o caso, certo. Até tem uma infraestrutura bastante boa. A Baixada não é aquele, digamos, local terrível, pelo contrário, né? Tem tanta coisa boa. E também mesmo em termos de saneamento básico, houve grandes progressos. Mas na época não. Então eles iam roçar as valas, iam cuidar de captar aquela sujeira e, enfim, iriam tratar daquela situação. Ou nós vamos ajudar a cobrir a casa da Dona Maria, porque aquilo lá vai cair, mais dias, menos dias. Então pegavam uma ação concreta, não é, para ajudar a uma pessoa necessitada ou ao bairro. Por exemplo, aí no caso das valetas, do esgoto, era o bairro no seu todo. Em outras palavras, nós vamos ao prefeito para pedir que tome providências em relação à criminalidade, à insegurança. Quer dizer, eles eram valentes, tem que enfrentar os prefeitos, porque senão você não consegue nada, não é? A população tem que se mobilizar. Eu vou ainda fazer uma pequena colocação que acho fundamental. Se fala hoje em movimentos sociais, cadê os nossos movimentos sociais? Eles desapareceram, eles foram absorvidos pelo governo e na realidade não cumprem a sua tarefa. Ora, na época das comunidades de base, mas não era só comunidades de base, simplesmente a associação de moradores, quanta coisa melhorou pela associação de moradores. Eis aí uma tarefa para a campanha da fraternidade desse ano. Pergunte aos seus vizinhos, vamos fundar uma associação de moradores aqui do nosso bairro para poder então levar as reivindicações, não é, a quem de direito, para que haja uma melhora dentro do contexto em que nós vivemos. Em outras palavras, se cria um ambiente diferente. Isso é campanha da fraternidade, não é? Se a gente pudesse resumir a ideia da campanha da fraternidade em uma frase pequena, eu diria que seria tomar coragem para assumir o seu espaço e o cuidado com o espaço que a gente vive? Perfeitamente. Conhecer,
o espaço, E porque cuidar. muita gente não conhece. E em seguida, cuidar desse espaço em que você vive, cuidar do espaço, digamos, maior, que seria a nossa cidade, o nosso estado. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, teoricamente seria um estado poderoso. Na realidade, é um estado que tem problemas gravíssimos, não é? E não é só questão, não é, dos royalties que estão faltando, não é só isso, não. Administrações, não é, que foram se sucedendo, poucas que realmente foram positivas. E assim também você vai ao confronto entre São Paulo e o Rio de Janeiro, é um confronto muito forte. Norte e Sul, não é que não tenha coisas boas no Norte, não é. Não é que não foi feito nada, mas quanta coisa sobra para ser feita. E também no Sul, em toda parte, em todas as cidades, você encontra, vamos dizer assim, questões que devem levar-nos a tomar consciência e dar os primeiros passos na solução dos problemas. Maravilha, Frei Moser, muito obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente nesse bate-papo sobre a importância da campanha da fraternidade com um outro olhar, que vai muito além só do jejum, da quaresma, mas vai de encontrar-se no espaço e de cuidar do espaço que usamos. A gente volta na próxima semana com um novo programa, sempre aqui, diretamente do Centro Educacional Terra Santa. Obrigada e até lá. Alcoolismo é uma palavra que já se encontra lá nos primeiros relatos do Antigo Testamento. Noé se embebedou depois do dilúvio e o mal aconteceu. Ele acabou gerando um filho com a sua filha. Ora, esse episódio, que evidentemente tem um sentido mais simbólico do que um fato histórico, nos alerta para tantos casos que ocorrem em nossas famílias e nossa sociedade. O álcool consegue fazer com que a pessoa não seja ela mesma, mas se torne transtornada, dependendo evidentemente da quantidade de álcool e da resistência da pessoa, pode causar grandes males, inclusive quantos acidentes de trânsito se remetem para o álcool. Acontece que muitas vezes nós só pensamos na pessoa que está alcoolizada e esquecemos da transmissão de consequências negativas para um filho, para uma filha, gerados, não é, por pessoas que são dependentes do álcool. Hoje se fala tanto do Zika vírus. Preciso falar do álcool vírus. Nós aqui no Terra Santa, nós mantemos um programa chamado SAF, Síndrome Alcoólico Fetal, para ajudar as crianças que carregam consigo problemas relacionados com a dependência alcoólica do seu pai, da sua mãe. Isso é algo de muito sério. E quando nós encontramos grupos que trabalham nas comunidades de fé, normalmente, alcoólicos anônimos, nós nos alegramos, porque isso é uma doença terrível que se espalha por toda parte e é preciso uma ação preventiva e intensa, assim como a campanha antivírus do Zika vírus, é também necessária uma campanha intensa contra o alcoolismo.